Nada pode se colocar no lugar de Deus. Nada. Nenhuma pessoa, nem dinheiro e nem mesmo uma imagem. Então, a Bíblia condenou ferozmente uma imagem construída para ídolo. Por exemplo, o bezerro de ouro. Isso não pode acontecer, certo? Ou seja, esse bezerro é meu Deus. Não, isso não pode. Aliás, é bom que se diga, na Igreja Católica isso não existe. Vilela, eu tenho 37 anos. Em 37 anos de católico, eu nunca me ajoelhei diante de uma imagem dizendo que aquela imagem era minha deusa ou é meu Deus. Nunca. Eu nunca vi um católico fazendo isso. E se eu ver um católico fazendo isso, eu vou corrigi-lo. Tá erradíssimo, mas nunca vi. E creio que dificilmente verei. Porque nós não somos formados a isso. A adorar uma imagem. Não. Agora, a imagem, a igreja entendeu que ela pôde ser começada a ser feita porque Cristo se fez carne. Então, Cristo se fazendo carne, eu o vi. E já que eu o vi, eu consigo representá-lo numa imagem. E assim ao mesmo tempo com a Mãe de Deus, assim ao mesmo tempo com os santos. E essas imagens são para mim lembranças, essas imagens são para mim recordações. Essas imagens me ajudam a lembrar das virtudes daquela pessoa e não mais do que isso. Mas nunca colocar nada no lugar de Deus, nunca. Mas não é perigoso? Porque eu já vi gente passando a mão em imagem, fazendo o sinal da cruz, beijando. Tem aquele... Onde você colocou a minha imagem, não sei o quê. Até meio como um amuleto, sabe? Não é perigoso isso? Você falou uma palavra importante. O Catecismo da Igreja Católica, ele condena... Olha, a Igreja Católica, ela condena até as coisas católicas usadas como superstição. Ah, é? Sim. A Igreja Católica condena isso. Afundar o Santo Antônio para conseguir casar. Se você pegar uma coisa da Igreja Católica, mas ela é para você para obter sorte, é superstição, e isso também a Igreja condena, mesmo que seja sagrada. Ah, tá, entendi. Mesmo que seja uma imagem católica. Agora, Vilela, existem sinais que não denotam adoração. Então, por exemplo, você guarda às vezes uma foto do seu pai que faleceu, e às vezes você guarda aquela foto, você mostra para alguém, quando você terminou de mostrar, isso aqui é meu pai querido. Aí você dá um beijo naquela foto, aperta no seu coração. Você não está abraçando aquela foto, você não está beijando aquela foto, mas é que aquela foto te remete a ele, certo? Então, quando uma pessoa simplesmente passa uma mão numa imagem, faz o seu sinal da cruz, isso não significa que ela está adorando uma imagem, ok? Eu quero... Para o católico, a oração mais importante que existe é a missa. Para o católico, a oração mais importante que existe é a missa. E a missa é um modelo de como o católico trata todas as coisas. Então, se você perceber, na Igreja Católica tem muitas imagens, mas na hora da missa ele só olha para o altar. Ele não fica olhando para a imagem, porque o centro é Cristo. A missa é um modelo do como o católico entende as suas devoções. Depois, Vilela, quando na missa é falado o nome de um santo, qualquer que seja, sabe o que acontece? Nada. Ninguém faz nada. Simplesmente o padre falou o nome do santo e ninguém faz nada. Quando fala o nome de Maria na missa, isso se fala principalmente numa determinada oração, todos os católicos fazem uma vênia. Reclinam um pouco a cabeça, porque ela é a mãe de Deus. A gente entende que ela tem uma santidade maior do que todos os santos, por ser a mãe de Jesus. Só que veja, aos santos, nada. A Maria, a gente inclina a cabeça só. Quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, e a Igreja Católica entende que ali não é mais pão, não é mais vinho, agora é Jesus Cristo que está naquele altar, toda a igreja se ajoelha. Você entendeu? Então, ou seja, para a Igreja Católica, a missa é o local para você entender como é que funciona a hierarquia das devoções. Ou seja, somente a Deus a gente adora. E agora esse ajoelhar significa adoração. Certo? Agora, todos os outros atos na missa mostram que os santos são importantes, a Virgem Mãe de Deus é importante, mas não existe adoração a nenhum deles. Adoração somente a Deus. Nem a anjo. Nem a anjo. Adoração somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A gente só adora
3 pessoas em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A única matéria. O que é matéria? Esse livro é matéria. Essa Bíblia é matéria, esse celular é matéria, esse copo é matéria. A única matéria que um católico adora, ou que todo cristão deve adorar, é a matéria do corpo de Jesus Cristo. Então qualquer imagem cai por terra. Nenhuma imagem pode ser adorada. Porque essa imagem não é a matéria do corpo de Jesus. Então, a única coisa que podemos adorar, o único objeto de adoração é Pai, Filho e Espírito Santo. A única matéria que pode ser adorada é o corpo de Jesus Cristo. E que para nós católicos, depois da consagração, na Eucaristia, ali tem o corpo matéria de Jesus. Então a gente adora. Só. Entendi. Henrique Covese. Primeiramente, obrigado por essa aula sensacional de Bíblia. Frei, qual a sua opinião aos católicos que optam por frequentar missa mais tradicionais em latim? Existe ainda? Existe. Existe com a liberação dos bispos, existem essa possibilidade. Meu pai disse que antigamente a missa era em latim e o padre ficava de costa para ir Sim. Isso, né? se transformou depois do Concílio Vaticano II. Houveram transformações nesse sentido. Olha, entender que essa missa é belíssima. Essa missa é a missa que Padre Pio de Pietrelcina celebrou e tantos outros santos, entende? É uma missa belíssima. Se está de acordo com o seu bispo, de acordo com a sua diocese, não vejo nenhum mal em participar. O problema de hoje é o que tem acontecido muito é quando há afrontas à obediência ao seu bispo. Então, diria que é importante a unidade com o bispo. E eu acho uma missa belíssima. A missa... Os cânticos também são em latim? Toda em latim. Os cânticos. É uma missa belíssima. Queria ver uma missa belíssima. Então, em muitos lugares existe e aprovada pelos bispos, bonitinho. Então, o bispo assessora toda essa questão. Então, eu sou a favor, sim, desde que esteja em unidade com o bispo da igreja, com o bispo diocesano. Eu sou a favor desde que tenha unidade.